Oi, pessoal, bom dia, bom domingo. Acabei de fazer uma live sobre medicamentos para tratamento de perda de peso, que não tem indicação em bula, mas que a gente usa rotineiramente. Quem assistiu, agradeço demais pela audiência. Quem não assistiu, ainda tem as próximas 24 horas para conferir lá no Instagram dela, que eu vou colocar o link aqui. Bom, já tô aproveitando, já que eu tô aqui toda já preparada já para fazer o IGTV para vocês desse domingo. E hoje eu trago um IGTV de um tema que eu assisti uma palestra ontem, que foi fenomenal, do Dr. Fred Goldberg. Ele é endocrinologista, ele é um fofo. Segundo o que a gente comenta, a gente tem vontade de colocar ele num potinho assim e trazer para casa, de tão fofo, de tão inteligente, de tão mestre que ele é. Eu tava num curso de formação ontem, e ele deu uma palestra interessantíssima e numa parte dessa palestra ele fala sobre jejum intermitente. E aí eu trago para vocês um pouco do que ele falou nessa palestra. Os slides são da palestra, mas como a gente não tinha nenhuma restrição de tirar fotos, eu vou trazer para vocês esses slides. E é interessantíssimo algumas evidências que a gente está tendo sobre jejum intermitente. Bom, falar de jejum intermitente, eu vou ser bem sincera para vocês. Eu como endócrino raiz, né, eu sempre falo assim, quando surge uma certa onda, a gente tem que ter muita cautela. Por quê? Porque 99% de todas essas ondas que surgem, elas são modismos, né? E mesmo eu acho que o próprio jejum intermitente, ele é tratado como modismo e com um certo exagero, até midiático do mundo do Instagram, e eu acho que a gente tem que ter os pés no chão para poder analisar. Quando eu fui para o Congresso Americano de Endocrinologia de Diabetes do ano passado, vocês acompanharam os lives que eu fiz, os IGTVs que eu fiz, já se falava o seguinte sobre escolha da melhor dieta para a pessoa. A melhor dieta é aquela que você consegue seguir. Então, se você se sente bem seguindo o jejum intermitente, ótimo. Se você gosta de fazer low carb, ótimo. Se você gosta de fazer dieta mediterrânea, fazer contagem de caloria, ótimo também. O que vale, no fundo, é o qual padrão alimentar você consegue seguir, e você consegue seguir bem desde que você tenha alimentos que, obviamente, vão ser alimentos que vão ser benéficos. Então, eu sempre falo assim, não adianta nada você fazer jejum intermitente. Vai lá, você faz 16 horas de jejum, nas 8 horas que você tem para comer, você come uma pizza e um bolo de chocolate. Isso não resolve, mas você tem que então manter um padrão alimentar ok, um padrão alimentar saudável. Também não adianta nada você fazer low carb e aí você sentar e pegar bacon, uma bacia de bacon e comer. Isso também não faz o mínimo sentido. Então a gente também tem que ter sentido no que a gente está fazendo. Muito bem. Então ontem, na palestra, ele falou de algumas evidências muito interessantes sobre jejum intermitente, que eu acho super válidas a gente trazer para esse GTV. A primeira delas é o seguinte, eu queria focar numa estrutura que se chama mitocôndria. A mitocôndria, eu queria só relembrar das nossas aulas de biologia, é uma estrutura que tem dentro das nossas células que ela queima calorias, né? Na verdade, o que a mitocôndria ela faz? Ela não é só bem queimadora de calorias, ela também é isso. Ela faz com que a glicose que a gente ingira, ela seja transformada em energia dentro das nossas células para a gente poder ter a nossa vida, certo? Muito bem. E aí, o que foi focado quando a gente falou em jejum intermitente ontem foram as evidências da aula do Dr. Fred, que o grande problema de toda a raiz do metabolismo, um deles é o que a gente chama de disfunção mitocondrial. Então, são quando as mitocôndrias, elas recebem um excesso de energia e com isso elas fazem um padrão inflamatório. Então, eu tô trazendo hoje, é um IGTV um pouco mais técnico, mas eu acho que é interessante para as pessoas entenderem. Então, vamos lá. O que a gente sabe? Que a gente tem as mitocôndrias que elas vão pegar a glicose, transformar em energia e elas podem receber gordura, essa gordura fazer uma transformação dentro da célula e também gerar energia. A mitocôndria, ele falou que foi uma coisa muito interessante, que ela é um motor flex de carro. Horas ela usa glicose, horas ela usa gordura como fonte de energia. A partir do momento que você tem um excesso de glicose, mas tem pouca gordura, ela vai direcionar essa queima calórica para a glicose, e se você tem excesso de gordura, ela vai direcionar essa queima de gordura para gerar energia. É o que a gente chama do coeficiente respiratório. Tem muita gente que faz esses testes, né?
né? Que é o teste do coeficiente respiratório para saber se você está oxidando mais carboidrato ou oxidando mais gordura. Coeficiente respiratório mais próximo de 1, você está oxidando mais carboidrato, mais próximo de 0,7, você está oxidando gordura. É aquele teste que você põe, que você fica numa salinha, que pode ser feito com a calorimetria ou pode ser só o cálculo do coeficiente respiratório. O que se entende? Que quando você tem um excesso tanto de glicose quanto um excesso de gordura por uma dieta errada, essa mitocôndria não vai conseguir separar o que é que ela vai queimar, se ela vai queimar mais glicose ou vai queimar mais gordura. E ela passa então a produzir produtos inflamatórios que são extremamente danosos para o nosso organismo, através da formação de radicais livres. Então, uma coisa que a gente sempre fala muito é o quanto a sua dieta é inflamatória. Por exemplo, quanto você tem alimento ultraprocessado. A Carol, ela fala muito isso, a Carol Nutri, minha amiga, ela fala muito isso, que é aquilo que Papai do Céu não fez. Então, se você, por exemplo, tem que abrir um pacote, se você tem um alimento industrializado, não foi Papai do Céu que fez, foi o homem que fez. Então, dietas muito ricas em alimentos ultraprocessados, elas são ricas em gorduras saturadas, gorduras saturadas, gorduras trans, e também em um excesso de glicose, e também a gente pode também ter esse excesso dessa combinação que é sal, gordura e glicose tudo junto. E isso é muito maléfico para a mitocôndria. Por quê? Porque ela acaba produzindo espécies reativas de oxigênio, que são os radicais livres, e isso causa um processo inflamatório no organismo. Muito bem, Dre, aonde que entra o jejum intermitente nisso? O jejum intermitente, e o que a gente sabe? Que estudos mostraram que restrição calórica de 40% do que as espécies comem, elas vivem melhor. E aí ele trouxe um slide que foi muito interessante, eu peguei o artigo na íntegra para vocês, eu vou deixar o link desse artigo porque o artigo é free. E o que fala? Esse artigo, ele mostra que existe uma maior longevidade onde foi conseguido fazer restrição energética, e aí a gente tá falando de bactérias, principalmente de ratos, e aí a gente tem aqui, ó, bonitinho aqui, esse aqui foi o slide da aula dele, que mostra que quando você faz uma restrição calórica dessas espécies, por exemplo, bactérias, elas iriam viver mais. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso maior, ó, por exemplo aqui, vamos pegar aqui. Bactérias que tiveram uma restrição calórica, elas viveram mais do que bactérias que não tiveram restrição calórica. O artigo original é esse artigo aqui, deixa eu mostrar aqui, é esse artigo aqui que chama Jejum, Mecanismos Moleculares e Aplicações Clínicas, e é nesse artigo que a gente vê aqui, ó, tá vendo? Então, a gente tem aqui a vida de uma bactéria da E. coli, a gente tem aqui o fermento, a gente tem ratinhos e a gente tem o worm, que é a minhoquinha, né? E aí a gente começa a ver que, por exemplo, quando todas as espécies que tiveram restrição calórica, essas espécies viveram mais. E um dos motivos por que as espécies que tiveram restrição calórica viveram mais é um mecanismo que ele falou ontem na aula, muito bem explicado, que é esse meu motivo de fazer essa live, que se chama mitofagia. O que é a mitofagia? A mitofagia é quando o nosso próprio corpo, a partir do momento que a gente está fazendo o jejum, ele limpa as mitocôndrias que são disfuncionais. Porque, veja, se é uma mitocôndria que está recebendo excesso de glicose e de gordura, ela vai ser inflamada. Só que a partir do momento que a gente zera o estoque de glicose ou reduz o estoque de glicose e começa a utilizar proteínas, aminoácidos, existe o organismo percebe isso, essa redução de aminoácidos, e com isso há uma limpeza dessas mitocôndrias que são disfuncionais. Esse mecanismo se chama mitofagia. Ele acontece a partir do momento em que começa a se reduzir o estoque de glicose no fígado, que é o glicogênio no fígado. Então, para simplificar, um dos mecanismos de melhora metabólica do jejum intermitente, qual é? É a mitofagia, ou seja, a limpeza dessas mitocôndrias que são inflamadas por uma dieta ruim. Agora, ó o pulo do gato, por que eu quero chegar nisso? Por que eu achei interessante fazer esse GTV sobre isso? Veja, se você faz um jejum intermitente correto, é adequado para você.
Fiquei 16 horas sem comer e nas 8 horas subsequentes eu comi certinho. Eu comi a minha dieta com legumes, com verduras, com gorduras poliinsaturadas. Eu não exagerei no valor calórico. Quando eu entrar no meu próximo período de jejum, o meu organismo vai fazer esse processo de mitofagia, que é como se fosse um processo de limpeza metabólica, e com isso eu vou ter melhora dos parâmetros metabólicos, certo? Por quê? Porque eu tirei padrão inflamatório do organismo. Agora, se eu faço jejum intermitente e nas 8 horas subsequentes, então eu tô fazendo um jejum 16/8, e nas 8 horas subsequentes eu jaquei, eu fui, comi pizza, comi hambúrguer, eu comi o chocolate, eu comi sorvete, o que eu dei pro meu organismo? Excesso de calorias, excesso de glicose e excesso de gordura. O que vai acontecer com as minhas mitocôndrias? Inflamam. Quando eu entro de jejum, o meu organismo não consegue reduzir esse estoque, porque foi caloria demais. Então, ele não consegue performar a mitofagia, e com isso eu não tenho benefício. Então, aí é que tá. Primeira coisa, antes de você decidir se você é candidato ou não a fazer um jejum intermitente, você tem que, em primeiro lugar, saber muito bem o seu padrão alimentar. Eu tenho padrão alimentar de recompensa, eu, Andressa. Então, assim, eu sou muito assim, eu tô ansiosa, eu tendo a comer uma comida mais confortável. Quando eu fico muito tempo sem comer, eu acabo compensando. Então, eu, Andressa, pra mim, não funciona jejum intermitente. Agora, eu tenho paciente que se sente melhor, melhora a vitalidade, não compensa nas horas que ele tá para comer, e aí, obviamente, não compensando, ele ingere menos calorias, ele perde peso e ele vai ter os benefícios do jejum intermitente. Então, hoje, o que eu quero? Juntar com a aula que eu assisti ontem do Dr. Fred, com esses dados da mitofagia, com esses dados da inflamação de mitocôndria, é o seguinte: o jejum intermitente tem que casar com o seu padrão alimentar. Se você tem um padrão alimentar compensatório, talvez não valha a pena para você fazer jejum intermitente. Agora, se você não tem um padrão alimentar compensatório de recompensa, talvez você seja um bom candidato a fazer jejum intermitente. E aí, voltando para o começo do IGTV, qual é a melhor dieta para que eu perca peso, para que eu melhore o metabolismo? É aquela dieta que você consegue seguir, desde que você siga os princípios básicos de uma dieta saudável. Então, legumes, verduras, a gente vai ter restrição calórica de qualquer jeito, então, mas ela tem que ser adequada para o que você consiga fazer. Também não adianta nada você fazer um jejum intermitente e compensar nas horas subsequentes. O que mais que eu queria comentar com vocês? Converse com o seu médico sobre o seu padrão alimentar. É uma coisa que eu sempre tenho batido na tecla em todos os IGTVs. Por quê? Porque se não é um padrão alimentar que você não consegue controlar, não vale a pena você fazer. Às vezes você até pode identificar que é um padrão alimentar de um beliscador de doce, de um compulsivo noturno. O que acontece? Você pega esse padrão alimentar de recompensa e de compulsivo noturno, você pode tratar esse padrão alimentar e aí você pode tentar o jejum intermitente. E nunca faça jejum intermitente sem acompanhamento médico e nutricional. Você precisa de um nutricionista para te orientar o que você vai comer nos momentos não jejum, e principalmente você precisa de um endocrinologista para ver se os seus parâmetros de glicose, de insulina, de colesterol, eles estão melhorando, porque muitas vezes os pacientes podem começar o jejum intermitente e piorar triglicérides, porque eles estão hipercompensando nas horas seguintes. Gente, era isso. Desejo para vocês um excelente domingo e, obviamente, se vocês gostaram, deem um like, façam os comentários e eu tô super à disposição para poder responder as dúvidas, e tenham um maravilhoso final de semana com a família ou com o Netflix, ou vão passear, curtam bastante. Um beijo grande meu e da Bia, que tá aqui agora juntinho, esperando maio para sair do forninho. Beijo grande!